Bom dia, Gabriel Dalberti. Bom, gente, então, bom dia a todos, tá? Oficialmente, então, aumentar o som aqui um pouquinho. Então, agora 8h15, tá? Vamos iniciar a aula. Vou mandar aqui no chat a lista de chamada para vocês, tá? Então, preencham, por favor. E nós vamos continuar falando sobre números complexos, tá bom? Como eu falei, essa semana, então, eu vou deixar para vocês uma parte gravada, tá bom? Eu vou começar hoje a representação geométrica e a forma trigonométrica. Eu até pensei em deixar isso gravado para vocês, mas a forma trigonométrica causa, assim, às vezes dor de cabeça em alguns alunos. Então, eu optei por começar a forma trigonométrica em sala, né, nesse momento, mas não vai ser tudo que é possível falar dela. Então, nós vamos ver até onde a gente vai hoje, porque o que ficar faltando, eu gravo para vocês poderem assistir ao longo da semana, porque a gente já está começando a fechar conteúdo, né, compor conteúdo para fechar prova, tá bom? Então, vocês fiquem atentos que essa vai ser uma dessas atividades que fica lá numeradas no Moodle para vocês terem acesso, com obrigação de ver, inclusive para liberar a prova, tá bom? Então, eu estava aqui na sala, agora eu vim aqui para a telinha, tá? Hoje, então, a nossa quarta aula, ó, lembra, eu deixei como sugestão que vocês fizessem os exercícios da página 180, estou só melhorando o zoom aqui, e vou dar uma quebra de página, para a gente poder, então, começar a aula de hoje. Então, hoje a nossa... Olha só um pouquinho que não está reconhecendo meu mouse. Agora, só um pouquinho, gente. Desculpa, que está travando aqui. Vamos ver, acho que agora vai. Foi. Então, hoje é a nossa aula 4, como eu disse, né? Então, aula 4, terceiro bimestre. 25/10, tá bom? Então, nós vamos continuar falando sobre números complexos. Nós vamos continuar falando sobre números complexos. E vamos falar hoje, então, começar com representação geométrica, que é bem simplesinho, e depois vamos falar da forma trigonométrica, que é o que importa mesmo pra gente, tá bom? Então, o primeiro tópico da aula de hoje é a representação geométrica dos números complexos, tá bom? Também é conhecido como plano complexo, tá bom? Ou plano de Argand-Gauss. Vamos deixar entre parênteses aqui. Então, o plano complexo é um M antes do P, tá bom? Sempre é um M antes de P, né? Regrinha de português. Ou plano de Argand-Gauss, tá bom? Não ficou centralizado, mas dá para entender. Então, quando eu contei a historinha dos números complexos para vocês, eu disse, olha, levou um certo tempo para os números complexos poderem ser aceitos, somente quando o Gauss, então esse é o Gauss, entra na jogada, e ele introduz uma representação geométrica para os números complexos, é que eles passam a ser, de fato, aceitos como números. E a ideia de Gauss, e sinceramente eu não conheço esse Argand, mas certamente ele tem uma contribuição com
com plano, senão não receberia o nome dele, né? É associar um número complexo que tem coordenadas A mais BI. Então, assim, você pega um número complexo tem coordenadas... ele é escrito da forma A mais BI, tem parte real e parte imaginária. Nós conhecemos lá você estudaram geometria analítica, no primeiro ano estudaram funções, o plano cartesiano, né? Nós temos um eixo da abscissa e um eixo da ordenada. Aqui, a ideia de Gauss foi fazer o seguinte, olha, nós vamos associar da mesma maneira, vamos pegar dois eixos perpendiculares, marcar a origem deles, e só que um eixo nós vamos chamar de eixo real e o outro de eixo imaginário. E isso é o que a gente chama, então, de plano complexo. Você passa a representar os números complexos de forma geométrica, tá bom? Então, a ideia, deixa eu pegar aqui, então, deixa eu pedir para pôr a quadriculado só um pouquinho, aí eu já volto para vocês, tá bom? Então, imagina o seguinte, nós temos eu peguei a malha quadriculada para fazer certinho, tá bom? Então, vou pôr até na cor preta aqui, depois eu apago, que daí eles ficam perpendiculares. Ó. Eu vou pegar um eixo, eu vou chamar esse eixo, que normalmente a gente chama de eixo X, vou chamar de eixo real, e o eixo Y, que a gente conhece na nossa representação do dia a dia, nós vamos chamar de eixo imaginário, tá bom? Então, nós temos um eixo real, vou escrever aqui assim na frente, eixo real, e temos um eixo imaginário. Ia pôr acento no lugar errado, agora sim, né? Um eixo real e um eixo imaginário. O que é importante? É que eles são... vou até fazer do tamanho do nosso quadradinho, vou pôr de outra cor aqui. Então, eles são perpendiculares entre si, né? Então, eles formam pontilhar. Eles formam 90 graus entre eles, tá bom? Então, este é o nosso eixo complexo. Como que você representa um número complexo aqui? Da seguinte forma. Então, um número complexo, você vai associar ele a um ponto. Qual é o ponto? Um ponto P, digamos, que tenha coordenadas real A e imaginária B, certo? Então, vamos imaginar que o A e o B sejam ambos positivos. Aí eu vou fazer o desenhozinho aqui só para ficar bonitinho. Imagina que o A está aqui e o B está aqui, certo? A e B. Então, o ponto que associa esse nosso número complexo é o ponto que tem coordenadas A e B. Eu estou pondo pontilhadinho aqui para tentar deixar mais bonitinho, tá bom? Então, este é o nosso ponto P. Ok? O ponto P que tem coordenadas A e B. O que é legal? Por exemplo, em física vocês já devem ter visto como é que soma vetores, por exemplo, certo? A maneira como você soma vetores é a maneira como foi definido a soma dos números complexos. Você vai somar coordenada a coordenada. Então, se eu somar um número complexo A mais BI com outro C mais DI, nós vimos, gente, só voltar aqui, que é só você somar as coordenadas, certo? Só voltando aqui um pouquinho, porque eu não preciso escrever de novo. Olha, a gente viu que é só somar as coordenadas, né? A gente soma as coordenadas e a gente fez exemplos. Na representação geométrica acontece a mesma coisa. Se eu pegar dois números complexos e somar, o vetor resultante, pensando em ponto, né? Se eu pego o ponto AB e um ponto CD e somo eles, né, os vetores resultantes, aquela regrinha do paralelogramo, o vetor resultante tem coordenadas que é a soma das coordenadas dos pontos dados, tá certo? Então é assim que você representa um número complexo, tá bom? Agora, vamos fazer aqui algumas considerações a mais, tá bom? Vou pegar, por exemplo, a cor vermelha. Depois eu vou tirar esse quadriculado que fica até melhor para a gente chegar. Então, o seguinte, ó, esse tamanhozinho, a distância do ponto P até a origem, então vou pôr a origem aqui, que eu tinha esquecido de escrever. Num vetor, lá em física, a gente chama de módulo, né? O tamanho, né? A distância do ponto P até a origem. Aqui nos números complexos, a gente vai chamar isso aí o módulo do número complexo, tá bom? Ele recebe um símbolozinho para a gente, que é o símbolo Z entre as barrinhas, tá bom? Esse é o módulo do número complexo, tá bom? Bom, se a gente usa o teorema de Pitágoras, por exemplo, a gente pode deduzir qual é o módulo de um número complexo, certo? Porque esse triângulo
é um triângulo retângulo, aí eu vou desenhar aqui assim só, de maneira abreviada, um cateto mede A e o outro B, certo? A e B, ok? Então, se a gente usa o teorema de Pitágoras, o módulo de Z ao quadrado, ele é A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, o módulo de um número complexo é calculado como a raiz quadrada, A ao quadrado, deixa eu escrever A ao quadrado mais B ao quadrado e por raiz. A ao quadrado mais B ao quadrado, raiz. Então, lembrando, eu não escrevi isso. Agora eu vou tirar esse quadriculado, porque nesses próximos minutos eu não vou precisar, tá bom? Então, só para deixar registrado, esse aqui é o que a gente chama o módulo do número complexo Z, igual a mais BI, ok? E como que a gente calcula o módulo? Então, é a distância, né, de P até a origem, tá bom? Isso aqui, só para vocês lembrarem, já estudaram, por exemplo, geometria analítica. O módulo, ele é a distância do ponto P até a origem, ok? Mas isso é usar o teorema de Pitágoras, né? Então, foi o que a gente fez aqui, achou A ao quadrado mais B ao quadrado. Entretanto, gente, deixa eu voltar aqui só mais um segundinho, que é o seguinte, a gente falou do conjugado de um número complexo, não foi? O conjugado é só trocar o sinal, né? A mais BI, então o conjugado é A menos BI. Eu falei para vocês, olha só, que quando a gente multiplicar A mais BI por A menos BI, dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aqui, né? Vou até circular de novo, né? Então, a gente pode escrever também, né, em alguns casos, quando necessário, o módulo como sendo o seguinte, olha só, né? A gente viu, então, que se o Z é A mais BI, então vou deixar tudo registradinho. O conjugado de Z é A menos BI. E nós vimos o seguinte, que Z vezes o conjugado dele dá A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o módulo ao quadrado, né? Estou grifando aqui agora. Então, é o módulo ao quadrado. Então, resumindo, a gente pode, né, calcular, obter o módulo das duas seguintes maneiras, né? Olha, o módulo ao quadrado é Z vezes o conjugado, ou isso significa dizer, então, que o módulo é a raiz, tá bom? De Z vezes o módulo de Z. Gente, aqui um cuidado sempre, tá bom? Como o módulo, gente, é a distância, tá? Módulo é sempre um número real positivo, tá? Se vocês quiserem deixar isso observado aí, o módulo é sempre um número real positivo, tô falando de distância. Ou você pode escrever, como eu já tinha escrito ali, então o módulo ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, vai depender das informações que você tem, do exercício ou do seu problema, tá? E isso fica, então, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bem simplesinho, tá bom? Algumas coisas que eu não falei, mas assim, que eu vou só comentar sem deixar registrado, coisas que a gente conhece, tá bom? Por exemplo, esse plano cartesiano, então, esse é um análogo do plano cartesiano, a gente chama plano complexo, então, introduzido por Gauss, ele respeita tudo que a gente conhecia do plano cartesiano. Por exemplo, os eixos são perpendiculares, você tem a noção de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, aquelas mesmas ideias, olha, onde o x é positivo, lembra, olha, a direita do zero, então é onde o eixo real será positivo. É negativo à esquerda do zero. O eixo y é positivo acima do zero, então o eixo imaginário será positivo acima do zero e negativo abaixo do zero, tá bom? O livro, às vezes, pode ver, às vezes, em vez de escrito, né, eixo real, pode só colocar assim um RE, tá? Ou pode colocar só um IM, né? Fazendo referência à parte real e à parte imaginária dos números complexos, tá bom? Mas essa é a noção de um plano complexo, bem resumidinho, tá bom? Uma última informação importante é que às vezes vocês podem ver nos exercícios, né? Ele fala assim, olha, você tem um número complexo Z e considere o seu afixo, tá bom? O que é o afixo de um número complexo Z? É só uma outra maneira de dizer o seguinte, olha, é a imagem no plano cartesiano. Então, se eu tenho um número complexo Z, eu chamo esse ponto P, que a gente registrou aqui de A e B, como afixo de Z, tá bom? A mais BI. Ok? Mas lembra, se você ler algum exercício, ver algum conteúdo falando sobre afixo, ele está falando simplesmente da imagem de Z. Ou seja, é o ponto que tem coordenadas A e B
para esse A e esse Bzinho, tá bom? Esse é o afixo de um número complexo, tá bom? Essa noção de números complexos nos remete ao que eu vou falar agora, que é importante, sobre a forma trigonométrica de um número complexo. E, embora num primeiro momento possa parecer assim, desnecessário, complicado, a noção de forma trigonométrica do número complexo, também conhecido como coordenadas polares, tá? Porque o que acontece? Nós temos um número complexo, você consegue escrever esse número complexo se você conhecer, por exemplo, as coordenadas, A e B, e o módulo, certo? Então tem, digamos, três parâmetros, né? Disfarçado por ele. As coordenadas, A e B, e o módulo. Então eu sei que é um número complexo, tá bom? Essas forma trigonométrica é reescrever um número complexo em função do ângulo que ele... Porque, assim, esse número forma um ângulo com o eixo. É escrever em função desse ângulo e do módulo também, tá bom? Então, quando a gente conhece o ângulo e o módulo, a gente também conhece qual é o número complexo. E aí a gente vai ver a vantagem disso, por exemplo, quando eu quiser multiplicar ou dividir números complexos. Facilita bastante. Se eu quero multiplicar ou se eu quero dividir números complexos, eu simplesmente basta que eu saiba o módulo e o ângulo. Basta somar ou subtrair ângulos. Somar a gente vai ver quando for multiplicar números complexos, subtrair quando for dividir. E os módulos, ou seja, esses tamanhozinhos, basta que a gente multiplique ou divida, tá? Tá bom? Então, assim, bem simplesinho. Deixa antes, eu só fazer um exemplo, porque eu falei de representação, mas não fiz nenhum exemplo, certo? Então é o seguinte, ó. Imagina que a gente tem o seguinte número, 2 menos 3i, né? O que é uma representação... uma representação a representação geométrica para esse número, certo? Opa, ponto não, desculpa. Gráfico. Então, eu preciso de um eixo X, de um eixo Y, bem simplesinho. Então, tem um eixo X, um eixo Y, tá? Um eixo real, um eixo imaginário. Real, imaginário. O afixo desse número complexo, então, é o ponto que tem coordenadas 2 e menos 3, certo? Então, digamos que aqui seja o 1, aqui o 2, então. E o menos 3, então, tá para baixo. Menos 1, menos 2. Faltou um pedacinho, deixa eu só aumentar aqui. Menos 3. Então, pronto. Menos 3 e 2. Eu marco o ponto. Pronto. Esta é a representação geométrica do número complexo 2 menos 3i, tá bom? Qual é o módulo desse número complexo, né? Porque a gente não fez então nenhum exemplo. O módulo é esse tamanhozinho aqui, certo? O módulo é esse tamanhozinho. Como que eu calculo esse módulo? Bom, gente, a gente pode decorar a fórmula sempre que quiser, não tem problema não. Mas é melhor usar teorema de Pitágoras, né? Porque você vê assim, olha, é um triângulo retângulo, porque a gente está falando então perpendicular, né? Então tem um triângulo retângulo. Um dos catetos mede 3 e o outro mede 2, certo? Então, o teorema de Pitágoras fala que o módulo, que é a hipotenusa, para a gente aqui, certo? Eu vou escrever assim, módulo, é a nossa hipotenusa. Baixar aqui um pouquinho. O módulo, ele é dado, então, pela módulo ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então, 9 mais 4, 13. Módulo ao quadrado é 13. Então, o módulo é a raiz quadrada do número 13. Então, pronto, resolvido o problema, tá? Só por curiosidade, né? Qual é o conjugado desse número complexo aqui? O conjugado, gente, então é trocar o sinal, né? 2 mais 3i, certo? Então, o afixo desse conjugado, eu vou pôr o P com a barrinha em cima, tá? É o número 2, é o ponto 2 e 3, certo? Então, aqui eu tenho o 2 já tá lá, então 1, 2, 3. Tá? Então, 2 e 3. Então, esse é a representação geométrica do conjugado, tá? Aí eu tô falando do conjugado porque daí eu já puxo essa ideia sempre, tá?
O módulo do conjugado, gente, é o mesmo módulo do z, tá? Então verifique isso aí, vocês vão ver a mesma coisinha, porque o sinal é o mesmo, né? 2, né, ao quadrado, 2 e menos 2 ao quadrado, ou 3 e menos 3 ao quadrado, resulta na mesma coisa, tá bom? Na verdade, a gente pode sempre pensar assim, né? Então, vou pôr uma observação sobre essa representação. Sempre que nós tivermos um número complexo z, a mais bi, ok? Então, o afixo dele, eu estou pensando no ponto de coordenadas A e B. O conjugado desse número, gente, ele tem sinal trocado, ok? Então, sei lá, o afixo P barrinha é A menos B. Entretanto, a representação deles é sempre espelhada, é sempre simétrica em relação ao eixo real, tá bom? Eles vão ter o mesmo azinho, digamos que o A está aqui, certo? Então, vou marcar aqui 1,5, por exemplo. 1,5, por exemplo. Então, aqui é menos B e aqui B. Para cima, nós temos o nosso número complexo, a representação embaixo, o conjugado. Então, P barra P. A e B, né, que é o Azinho, que esqueci de escrever, A e menos B. Tá bom? Eles sempre são espelhados em relação à, à origem, tá? Ok? Então, isso acontece sempre com os números complexos. Então, deixar aqui de vermelho é o módulo de Z e de verde o módulo do conjugado de Z, tá bom? O módulo, então assim, aqui nós temos o seguinte, eu vou deixar de preto. O módulo de Z é sempre igual ao módulo do conjugado, tá bom? Ok? Por quê? É só lembrar, o módulo é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Aí o que seria o módulo do conjugado? É raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. Mas menos B ao quadrado e B ao quadrado é a mesma coisa, tá bom? Então você pode deixar registradinho isso aí, tá gravando, depois pode assistir de novo qualquer coisa, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Antes de a gente poder passar para a forma, então, trigonométrica? Pode seguir, professor. Tá tranquilo. Tá ótimo, então. Eu vou quebrar a página e aí eu vou então, tirar momentaneamente esse quadriculado, mas eu vou voltar na forma trigonométrica, tá bom? Então, deixa eu... Não, Professor, pois não. o afixo ele pode aparecer negativo? Como assim? O afixo na representação geométrica? Só um minutinho, peraí, deixa eu... Aqui, então, quando você está perguntando aqui, certo? Certo. Imagina o seguinte comigo, olha só. Vou pegar de vermelho aqui, a gente faz uma representação dele. Vou chamar de Z1, só para não misturar de Z. Imagina que fosse menos 3 menos 5i, por exemplo, certo? O afixo dele, então, eu vou chamar de P1. Tem coordenadas menos 3 e menos 5, tá? Então, não tem problema, né? Então, assim, sei lá, menos 1, menos 2, menos 3, tá aqui. E o menos 5, então, menos 3, menos 4, menos 5 seria aqui, certo? Certo, certo. É Então, que eu achei que não podia ser negativo. não tem nada disso não. Então, por exemplo, aqui nós temos o afixo onde tanto, digamos, o eixo x quanto o eixo y são negativos, tá? Não há problema não. Não tem... Na verdade, assim, na matemática, se a gente não falou nada, não há restrição. Por exemplo, se não pudesse ser, nós falaríamos, olha, só pode ser positivo. Eu fiz o exemplo, deveria ter botado um exemplo assim, você tem razão, mas a ideia é sempre tentar ser o mais simples possível nos exemplos, tá bom? Tá Mas não há bom. problema não, tá? Ok? Pode ser qualquer coisa aí sem problema, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Bom, então, tem uma listinha de exercícios que eu vou passar no final para vocês, mas acho que já tinha sobre forma geométrica, tá? Mas então eu vou falar sobre a forma trigonométrica com vocês de um número complexo. Então, forma
trigonométrica. Só vou escrever como forma trigonométrica, tá bom? Mas é forma trigonométrica de um número complexo. Então, o que é essa forma trigonométrica? Como eu falei, então, o nosso número complexo, ele é dado em função de, digamos, dois parâmetros, certo? Quais parâmetros, né? Módulo e as coordenadas cartesianas, coordenadas A e B. Mesmo que a gente né, tenha chamado o plano de complexo, são, no final das contas, são coordenadas cartesianas aqui, como a gente é habituado, certo? Existe uma outra representação que é por coordenadas polares. Então, aqui eu vou deixar entre parênteses aqui, coordenadas polares. Então, o que vai importar, né? Quais serão, digamos, as métricas que a gente vai usar para poder representar um número complexo? Um ângulo e o módulo, tá bom? Você só precisa conhecer isso. Se eu conheço o A e o B, ok? Se eu conheço o A e o B, eu consigo montar a representação geométrica. Agora, a gente pode ter alguma informação do número complexo onde você conhece só o ângulo e o módulo desse número complexo. Ainda assim, a gente consegue representar, tá bom? Agora, para deixar isso formalzinho, imagina o seguinte, olha, eu tenho um número complexo, A mais BI, certo? Então, a gente viu que ele tem um afixo, ou seja, tem uma representação geométrica com coordenadas A e B. Okay? Agora, nós vamos definir como a gente calcula, né, determina o ângulo de um número complexo, e o módulo a gente já falou, e eu vou mostrar então o que é a representação trigonométrica, tá bom? Então, agora eu vou pôr de novo, então, essa quadriculado aqui, tá bom? Olha que loucura. Gráfico. Pronto. E vou pegar um eixo X, nosso eixo real, um eixo imaginário, um eixo Y. E uma coisa importante, a gente vai aprender a definir o ângulo aqui, tá bom? Pronto. Então, eu fiz bem grandão, mais do que a gente precisa. Tem um eixo real, um eixo imaginário. E aí a gente foi lá e fez a representação. Imagina que fosse bem aqui a representação do nosso número complexo. Então, tá o afixo lá. A e B. Vou pôr a setinha, mas vou pôr pontilhadinho aqui. Pronto. Então, nós temos as coordenadas A e B. Então, A e B. Aqui é a origem. Então, sei lá, de vermelho, tá bom? O nosso módulo. Então, aqui, ó, professor, não fizemos nada, né, nada demais, certo? Tudo que a gente tinha feito lá atrás, a gente repetiu. Então, deixar registrado o módulo. Bom, o módulo apareceu, a gente sabe calcular o módulo. Vamos deixar de novo, não custa ser redundante. O módulo, ele é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Entretanto, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente pode pensar aqui assim, num ângulo, certo? Num ângulo formado desse vetorzinho com o eixo real, certo? Na verdade, a gente pode pensar em dois ângulos. Aí eu vou dizer para vocês como que a gente calcula esse ângulo, tá bom? Mas, a princípio, então, eu tenho um ângulo que eu vou pôr ele de verde, que vai ser o nosso, que a gente chama de argumento principal que a gente usa, que é saindo do eixo X até encostar nele, e eu vou chamar ele de θ, não à toa por causa disso. E eu poderia pensar no resto, certo? Ok? Quando a gente se refere em ângulo aqui nos números complexos, eu não estou pensando no de rosa, eu estou sempre pensando no verde, ok? Como que eu defino esse ângulo? Então, o ângulo, gente, é calculado assim como vocês aprenderam lá em geometria, ok? Provavelmente com o professor Alan, quando foi falar, por exemplo, de equações de retas e coisas desse tipo. O ângulo é sempre calculado em relação ao eixo X, no caso o eixo real, partindo do eixo X, andando no sentido anti-horário até encostar no nosso módulo, no nosso vetor, tá bom? Então, o ângulo nesse desenho específico é esse. Mas deixa eu pegar aqui, ó. E se o nosso vetor, por exemplo, se o nosso vetor fosse esse de vermelho, certo? Como é que eu ia calcular o ângulo, gente? Então, assim, eu vou pegar de rosa aqui. O ângulo ia partir do eixo X e ia andar no sentido anti-horário até encostar, tá? O ângulo seria esse pedacinho de rosa aqui. A gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Mas entenda isso. Então,
para esse de vermelho o ângulo seria esse. Aí se fosse de rosa, pessoal, então sempre é parte do eixo X anda no sentido anti-horário até encostar. O ângulo nesse caso seria esse aqui, para o de verde, tá bom? Então cada vetor tem um. Só então, né, aproveitar que eu estou aqui, sei lá, eu vou pegar o rosa. Esse último vetor que o colega perguntou sobre o seu afixo podia ser todo negativo, então tá aqui, certo? Desse jeito, né? O afixo tá aqui. Pá, né? O nosso vetorzinho, o nosso módulo. Como é que é o ângulo, então? Eu ia partir no sentido anti-horário, andar até encostar, tá bom? Encostou é o ângulo, tá bom? Então, a definição do ângulo é essa. Tome cuidado, porque senão a gente pode sempre ter dois ângulos. A gente, para deixar bem definido, a gente escolhe um deles, tá bom? E aí, o que a gente sempre calcula em relação a este ângulo, tá bom? Então, este θ, né? Z é o módulo. Θ, nós vamos chamar o argumento principal de Z, né? Porque ele tem um outro argumento, né? Tem um outro pedaço, né? Um outro ângulo. Então, θ aqui nós chamamos o argumento principal de Z. Ok? Coisas importantes sobre esse argumento, né? Então, às vezes a gente, para não precisar escrever o argumento principal de Z, a gente pode simplesmente escrever assim, né? Olha, θ é o argumento de Z, tá bom? Arg de Z, argumento do ângulo Z, do número complexo Z. Esse θ, gente, é sempre um ângulo entre zero e aqui a gente usa o ângulo sempre, vou pôr até de vermelho destacando, sempre em radiano, tá bom? Nós vamos usar sempre em radiano. O ângulo é sempre entre zero, podendo ser zero, e 2π, não podendo ser 2π, tá bom? Lembrando, né, então assim, só para ajudar vocês a recordar, eu estou dizendo que ele está entre 0 graus, ok? E 360 sem poder ser em 360. Então, lembra, existe uma regrinha de 3, gente, vou deixar para vocês aqui, quem não se recorda, π é equivalente a 180 graus, tá bom? E a gente sempre trabalha com o ângulo em radiano, como está escrito de vermelho, tá bom? Vou deixar pontuado de rosa aqui aquelas coisas que eu falei sobre como a gente determina ele, tá bom? Então, primeiro, é sempre formado em relação ao eixo real, em relação ao eixo real, tá bom? No sentido anti-horário, eu falei, mas não tinha escrito isso, certo? No sentido anti-horário. E para vocês lembrarem sempre, tá bom? Então, embora não seja andar, então você anda até encostar na reta do módulo, tá bom? Nem é reto o nome, tá? No segmento de reta, tá? Mas dá para entender, né? Acho que é importante lembrar como que calcula, tá bom? Do módulo, tá bom? Agora, então, não fiz nada, né? Só botei um ângulo aqui, como eu falei que lá atrás tinha, e dei esses nomes, né? Mas para que tudo isso, né? Para que a gente precisa de tudo isso? Pelo seguinte, olha, observe aqui comigo que nós temos, então, deixa eu tirar do rosa aqui, nós temos um triângulo, OP, digamos, vou chamar aqui embaixo de A também, tá bom? Um triângulo retângulo. Eu sei quanto mede um dos catetos, sei quanto mede outro cateto, né? Porque a princípio a gente conhece A e B, então sei quanto é o módulo. Nós conhecemos os três lados, ok? Então, nós temos pistas para descobrir qual é esse ângulo aqui. Eu posso usar relações trigonométricas que são conhecidas para a gente, como, por exemplo, seno, cosseno ou tangente, quando necessário. Eu sei o seno de θ, porque eu conheço o tamanho do cateto oposto e a hipotenusa. Eu sei quanto é o cosseno, porque eu conheço o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, nós temos pistas para descobrir quem é o ângulo, tá? Então, eu vou quebrar a página aqui, pronto, mudar a página, e agora eu vou tirar esse quadriculadinho pelo seguinte. Então, eu vou redesenhar aquele triângulo, gente, pra gente aqui, ó. Então, esse triângulo que tá aqui, eu vou desenhar ele de novo aqui embaixo, tá bom? Vamos imaginar que é o mesmo triângulo que eu desenharei aqui embaixo. Ok? Não está na mesma escala, mas dá para ter uma ideia, né? Então aqui nós temos a origem,
o ponto P, eu falei que ia chamar de A, certo? Nós sabemos que esse triângulo é retângulo, ok? Então, nós temos um triângulo retângulo. Temos aqui mede A, aqui mede B, e nosso ângulo tetazinho que a gente não conhece. Nós sabemos quanto mede também a hipotenusa, ok? Então, por exemplo, se eu usar as noções que a gente conhece de trigonometria, eu sei o seguinte, olha, o seno do teta, do ângulo teta, é cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa. Ah, e o cosseno do ângulo teta? É o cateto adjacente, que mede A, sobre a hipotenusa, certo? Agora, observe comigo, o nosso número complexo Z, ele é escrito como A mais BI. E a ideia, então, como eu falei, era reescrever em função do ângulo e do módulo. E nós conseguimos escrever tanto A quanto B em função do ângulo e do módulo. De que maneira? Olha só, pegar o rosa aqui, por exemplo. Se eu pego esse módulo e passo multiplicando, então eu tenho o seguinte, olha, o B é o módulo vezes o seno. Aí o A. O A é o módulo vezes o cosseno. Módulo vezes o cosseno. Então, nós podemos pegar o nosso número complexo Z, pegar de azul aqui, e trocar o seguinte. Opa, o A é módulo vezes o cosseno. E o B é módulo vezes o seno. Vezes I. Ok? Né? Tem um I lá, A mais BI. Só que, por exemplo, a gente pode pôr o módulo em evidência. Então, o seguinte. O Z pode ser escrito como módulo de Z vezes cosseno do ângulo θ mais I vezes o seno do ângulo θ. E essa é a representação. Aquele nosso número complexo original, ele pode ser reescrito dessa maneira. O A mais BI pode ser reescrito dessa maneira, onde o A e o B, né, foram trocados pelas coordenadas polares. Quais são as coordenadas polares? O tamanho do módulo, o argumento, certo? O tamanho do módulo, então o módulo, e o argumento, que é o ângulo, tá bom? Sempre com esse ângulo θ, sempre, eu vou escrever aqui de novo, sempre com esse θ entre 0 e 2π, tá bom? Vamos ver isso num exemplo, tá? E isso aqui é o que a gente chama a forma trigonométrica de Z. Vamos ver isso aqui no exemplo, vocês vão ver que é mais simples do que parece, tá? Quando a gente montar um número dessa maneira, gente, a gente não vai querer calcular o valor do seno e cosseno, porque se eu calcular o valor do seno e cosseno, eu volto na expressão original. Eu não quero isso, tá bom? Eu quero que fique na representação de seno e cosseno. Por quê? Vocês vão ver, por exemplo, eu vou deixar gravado para vocês. O que acontece quando a gente conhece dois números que estão na forma trigonométrica, a gente multiplica eles. Se eu multiplicar esses dois números, a gente vai ver que eu simplesmente preciso multiplicar esses argumentos e somar os ângulos. Então, multiplicar números complexos passa a ser o seguinte: você soma ângulos e multiplica módulos. E dividir. Você divide módulos e subtrai ângulos, tá bom? Então, vamos ver aqui pelo menos um exemplo. Se der tempo, eu faço um segundo, tá? Para não extrapolar o tempo da aula. Então, nosso exemplo 1 é o seguinte, olha. Escrever a forma trigonométrica do número 1 mais i raiz de 3. Por exemplo, nós temos o número 1 mais i raiz de 3, e eu quero escrever a forma trigonométrica dele, tá? Para escrever a forma trigonométrica, gente, então assim, professor, eu tenho que lembrar tudo isso aqui? Não, lembra que você tem que fazer representação geométrica. Se você fizer a representação geométrica, o resto tudo surge naturalmente, tá? Agora eu não vou quadricular a tela não, senão eu vou gastar muito tempo, e a ideia é isso. Mas se você tiver um papel quadriculado na sua casa, você resolve isso bem simplesinho. Então, montei bem curtinho aqui o nosso plano complexo. Então, qual é o afixo, né, o ponto associado a esse número complexo nosso aqui? Vou chamar de P1, então, tem coordenadas 1 e raiz de 3. Então, vamos imaginar que o 1 esteja aqui e que o raiz de 3 está aqui. Tá bom? Então, eu tenho 1 e raiz de 3. Pronto, eu marquei o nosso ponto P1. O nosso módulo, e aí é só a gente calcular o módulo já. A gente está em busca, então, do módulo e do ângulo θ, certo? Como que eu posso achar o módulo e o ângulo θ? Bom, o módulo é simplesinho, certo? Então, vou voltar na cor azul. O módulo de Z, ele é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, o módulo fica sendo raiz quadrada de 1 mais 3, raiz quadrada de 4. Então, e a raiz quadrada de 4 é o número 2.
Então, se você quiser até deixar aqui, ó, o módulo vale 2, ok? Que pista a gente pode ter para achar esse ângulo, certo? Como que eu posso achar esse ângulo? Além disso, eu sei o seguinte, olha, gente. Então, o seno de θ, né? Seno de θ é cateto oposto. Quanto mede o cateto oposto? Raiz de 3. Sobre a hipotenusa, que é 2. O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é 1 sobre 2. Opa, este é um desses ângulos nossos tabelados, certo? Qual é o ângulo que a gente conhece que tem seno raiz de 3 sobre 2 e cosseno igual a meio, né? É o ângulo de 60 graus, certo? O ângulo de 60 graus. Mas como eu falei, bom, a gente não deixa, né, o ângulo aqui em graus, tá? A gente deixa em radiano. Aí você simplesmente faz uma regrinha de 3. Olha, eu sei que, né, π é 180, então eu estou falando de 60, sei lá, eu chamo de x. Mas o que eu observo? Daqui para cá eu dividi por 3, né? 180 por 3 dá 60. Então o nosso x vai ter que ser o π dividido por 3. Então, o ângulo que a gente está procurando em radiano, 60 graus, é π sobre 3 radiano. Então, pronto. Qual é a representação? Qual é a forma trigonométrica do nosso número complexo? Bom, Z é módulo. Quanto é o módulo? Bom, o módulo está aqui, gente. Ó, 2, certo? 2. 2 vezes cosseno do ângulo, π sobre 3, mais I seno do ângulo, π sobre 3. Pronto. Resolvido o problema, certo? Outro exemplo, eu tenho 4 minutos, dá tempo de fazer então o exemplo B, tá? Exemplo B. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um Z2, que tem as coordenadas menos 1 mais I. Olha só, pronto, nós temos um número complexo menos 1 mais I. Qual é o afixo, né? Qual é o ponto associado a ele? Então, tem coordenadas menos 1 e 1, certo? Menos 1, parte real, e é 1i, né? Parte imaginária. Então, este é onde vai estar lá um pedaço dele na parte negativa. Então, digamos o seguinte, ó. Pronto, ó. Eixo real, eixo imaginário. Bom, menos 1 é para cá. Então, digamos que fosse aqui, tá bom? E o 1 é aqui. 1 para cima. Pronto, nós marcamos a nossa representação, certo? O vetorzinho, então vou pôr de verde, parte da origem até encostar lá. Pronto. Voltar ao azul. O ângulo agora eu vou pôr de vermelho. O ângulo, como eu falei, gente, a gente parte do eixo real, do eixo X, anda no sentido anti-horário até encostar na setinha, certo? Então, o ângulo que a gente está procurando é esse aqui, ó. Esse é o nosso argumento principal, tá bom? Ok? Bom, mas o módulo, que é o que está de verde, é fácil a gente descobrir. Quem é o módulo? O módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, é a raiz quadrada do número 2. Pronto, raiz de 2, não é exata, é irracional. Deixei assim, raiz de 2. O módulo vale raiz de 2. Bom, o que a gente sabe é o seguinte. Eu sei o seguinte. O seno do ângulo θ, lembra lá, o seno do ângulo θ é B, a parte imaginária, sobre o módulo. Então, o B, que é a parte imaginária, vale 1. É 1 sobre raiz de 2. E o cosseno de θ? É A menos 1 sobre raiz de 2. Você pode racionalizar, né, gente, igual a gente já comentou. Isso vira um número raiz de 2 sobre 2. E aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, tá bom? Aqui é importante tomar cuidado, né? A gente não pode calcular só um dos ângulos, viu, gente? Por quê? Se eu calculasse só a raiz de 2 sobre 2, eu falar, professor, esse então é 45 graus, né? Porque o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Só que o cosseno deu negativo. E faz sentido, porque você está no segundo quadrante, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, eu não estou falando do ângulo de 45 graus, mas do correspondente de 45 no segundo quadrante. Então, que é 180 menos 45, 135 graus. Então, o nosso ângulo é 135 graus. Ah, professor, devemos deixar em radiano. Regrinha de 3, olha só. Então, π é 180 graus, 135 é x, ok? Que é o que a gente está procurando. Então, 180x é 135π, passo 180 dividindo.
Bom, de cara dá para dividir por 5, né? Porque termina em 5. Então, 135 dividido por 5, 2, sobra 3, 27. Então, x fica 27 π sobre 180 por 5, 3, sobra 15, sobra 3, 36, né? Opa, e dá para dividir por 9. Então, se eu dividir por 9, fica 3π sobre 4, tá bom? 3π sobre 4 é o ângulo em radiano, tá bom? Como o ângulo em radiano é 3π sobre 4, a gente finaliza o exercício dizendo o seguinte, ó, o z é... Módulo de z, gente, o módulo de z é raiz de 2, né? O módulo de z é raiz de 2, vezes cosseno de 3π sobre 4, mais i seno de 3π sobre 4. E aí, fechou o exercício, tá bom? Como eu falei, bateu 9 horas aqui, vou voltar na sala, mas como eu falei, eu vou deixar gravado para vocês. Você é um professor, parece que só dificultou a vida, né? Aprender isso aí hoje não ajuda o que nos números complexos. Como eu falei, então, vai ajudar a gente a fazer contas interessantes. Quando eu quiser multiplicar números complexos, vai facilitar a minha vida. Quando eu quiser dividir números complexos, vai facilitar a minha vida. E quando nós estivermos falando sobre, por exemplo, extrair raízes de números complexos, disso a gente consegue tirar uma fórmula muito legal. Então, por exemplo, eu não sei se vocês já pensaram, né? Mas pensa assim, se eu pegasse esse problema aqui, ó, x à quinta menos 1 igual a 0, certo? Nós sabemos uma solução, que é x igual a 1, né? Olha, x igual a 1 é uma solução. Pelo que eu antecipei para vocês lá, esse problema tem 5 soluções, porque é uma equação do quinto grau. Será que a gente consegue achar outras 4, né? Porque você podia falar assim, ah, não, professor, x à quinta é igual a 1, então o x tem que ser raiz quinta de 1, que só pode ser o número 1. Essa é uma raiz real. Ele tem outras 4 complexas, que a gente extraindo raízes quinta da unidade. E a gente vai aprender como achar as outras 4, por exemplo, usando este tipo de representação trigonométrica, tá bom? Bom, gente, para a aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, eu tô à disposição. Senão, a gente para por aqui. E fiquem atentos ao vídeo que eu vou deixar. Hoje, provavelmente, eu não tenho tempo de gravar esse vídeo, mas amanhã à tarde, acho que não tem nenhuma reunião convocada nem nada, eu consigo gravar e deixar para vocês, tá bom? Vou mandar sim, Joyce. Tá aqui, ó, o link da chamada. Sempre que eu vou encerrar a aula, eu mando, tá? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, nada mais, eu agradeço vocês, desejo uma boa semana. Lembrando, gente, dia 2 é feriado, tá? Terça-feira. Mas dia 1º tem aula, tá no nosso calendário, tá bom? Então fiquem bem atentos. E uma boa semana para todos vocês, tá bom? Obrigado. Até a próxima. Parando a gravação aqui agora. Eu que agradeço, tá, Alberto?